Chamo-me Rosa Maguila, enfermeira de saúde materno-infantil, trabalho na unidade sanitária com adolescentes, raparigas e mulheres jovens. Falar de planeamento familiar. Planeamento familiar é a possibilidade, né? É algo que dá a possibilidade ao casal e aos adolescentes em poderem adiar uma gravidez, fazendo uso de um método. Neste caso, refiro-me mais do método moderno. Então, em termos de métodos de planeamento familiar, nós encontramos dois tipos de método, ou podem se classificar em duas formas, os naturais e os métodos modernos. Ao nível das unidades sanitárias ou do Sistema Nacional de Saúde, são mais usados os métodos modernos. Refiro-me das pílulas, refiro-me dos injetáveis, refiro-me dos implantes, do DIU, e também temos lá o preservativo, assim como a vasectomia e a laqueação. Então, nestes métodos existem dois tipos, os métodos de longa duração e os de curta duração. Aliás, também acrescentar que existem os métodos permanentes, que os métodos permanentes são a vasectomia e a laqueação. A laqueação é feita para as mulheres e a vasectomia para os homens. Os métodos de longa duração variam de tempo, tem de 3 a 5 anos para os implantes e 10 a 12 anos para o DIU, que é dispositivo intrauterino. Quanto aos de curta duração, nós temos ali as pílulas, temos os injetáveis e estes todos os métodos, tanto os de longa e de curta duração, assim como os permanentes, devem ser usados juntamente com o preservativo, porque este é um método de barreira, aliás, um método considerado de dupla proteção, porque também protege de doenças de transmissão sexual, incluindo o HIV/SIDA. Em termos de vantagens, estes métodos trazem uma vantagem, assim como o próprio planeamento familiar é vantajoso, isso porque ajuda, como nós falamos, que ajuda no plano, na planificação de número de filhos, do tempo também de reprodução dos filhos, e tem uma vantagem também porque adia uma gravidez, exemplo, indesejada, que a mulher não queira naquele momento, ou o casal, a rapariga, adolescente não queira ter, usando os métodos de planeamento familiar poderá adiar uma gravidez indesejada e também melhora aquilo que é a qualidade de vida do próprio casal. E também, em termos de vantagem, é que são métodos disponíveis ao nível da nossa unidade sanitária e não tem nenhum custo. Quando se fala do planeamento familiar também, deve-se ter em conta aquilo que são as barreiras para adesão. E essas barreiras são notáveis no dia a dia, ao nível das unidades sanitárias, isso porque os que dão algum impedimento de adesão de utentes à unidade sanitária. Refiro-me daqui àquilo que são as barreiras culturais, em que uma certa cultura não aceita a prática do planeamento familiar, as barreiras religiosas, em que uma certa religião também não aceita aquilo que é a prática do planeamento familiar, e também tem a questão daquilo que é as barreiras pessoais, em que eu pessoalmente não aceito ou não estou clarificada sobre assuntos do planeamento familiar. É importante que estas barreiras sejam quebradas. Para além disso, temos, exemplo, a questão de barreiras referentes à infraestrutura ou barreiras referentes ao acesso, quer dizer, a falta de infraestruturas que possam servir como unidade sanitária ou local para receber essas utentes para fazerem os métodos de planeamento familiar. Também podemos ter dentro da barreira de infraestrutura a falta, a ruptura de medicamentos, em que uma utente vai para lá porque pretende aderir a um certo método e aquele método não está lá. Então, dentro das barreiras referentes à infraestrutura, nós também podemos ter aquilo que são barreiras daquilo que é os estoques dos consumíveis, a falta dos consumíveis para responder àquilo que é a demanda ou adesão das utentes na comunidade. Quero deixar aqui alguma mensagem, convidar a todos,
adolescentes, raparigas, mulheres jovens, para poderem aderir à unidade sanitária, fazerem algum método de planeamento familiar, porque este, como nós dissemos, eu estava dizendo anteriormente, tem vários benefícios. Então, primeiro é que os métodos são gratuitos, não se paga nada, e lá tem provedores formados, que conhecem da matéria, que poderão explicar tudo quanto o adolescente, rapariga, mulher jovem queira perceber sobre os métodos de planeamento familiar.